E a gente recebe mais uma vez o jornalista Daniel Stark para falar sobre rádio na nossa coluna Rádio é Tudo. Tudo bom, Daniel? Olá, Ju. Olá, pessoal que está nos acompanhando. Prazer falar de rádio com vocês. Vamos lá, a gente teve rádio, foi destaque no Carnaval de São Paulo e você estava lá, né, Daniel? Conta pra gente como é que foi, qual a importância de se comemorar o rádio dentro de uma festa grandiosa como o Carnaval de São Paulo. Pois é, né, Ju? Isso foi muito interessante. Assim, foi, eu confesso para você, especial. A gente sabia da grandiosidade do evento, isso é inegável, né? Uma festa popular que toma, digamos, o país inteiro de diferentes formas, né? E o desfile de São Paulo é algo muito também especial, né? Está assim colocado como uma das principais festas, né, do nosso calendário. E ele é super popular, assim como o rádio, né? Então teve esse casamento graças à intenção da Águia de Ouro, né, que é uma escola tradicional lá de São Paulo, que foi campeã também recentemente em 2020 do Carnaval. É uma escola do primeiro escalão, né, do Carnaval paulistano. E eles resolveram, com apoio também da AESP, né, que auxiliou eles digamos assim, nessa contagem dessa história do rádio, né, sobre a história passada, em homenagem aos 100 anos, e também o que a gente tem espera daqui para frente. Então, isso foi muito especial. A gente estava lá, sentiu a energia, a empolgação do pessoal. O samba enredo era muito envolvente. Tudo é muito bem feito, porque você também acompanha as outras escolas e é algo assim de alto nível. Então, assim, é difícil você apontar um detalhezinho, por mais que a gente não conheça direito, não somos avaliadores de carnaval, né? Mas você sente que tudo é muito bem feito, então é no detalhe que você vê quem foi melhor e quem foi pior. Mas o rádio foi muito bem representado pela Águia de Ouro. Foi muito especial estar lá, a gente sentiu que é um envolvimento que faz sentido, porque você está tratando de situações populares, né? E é legal o jeito que a escola contou a história, porque ela faz sim muitas menções ao passado, toda a história do rádio, desde da época da Era de Ouro em relação às radionovelas, tudo lá atrás, a sua criação, sua concepção, inclusive na concepção brasileira do Landel de Moura, né, com a criação do rádio aqui no Brasil, como inventor do rádio, né, que no fim ficou com o título com Marconi, mas enfim, e até chegar no momento de futuro. Então tinha um carro alegórico que só falava de futuro e é o que a gente quer imprimir para o rádio, né? A gente não quer apagar, longe disso, a gente quer sempre lembrar da nossa história, sempre do radinho tradicional, o antiguinho, aquele que você vê em museus, né? Mas também olhar para frente, né? Porque o rádio ele vai se transformando ao longo do tempo e a escola conseguiu transferir para a avenida, né, para a passarela, esses momentos do rádio, né, de momentos de inflexão, de repente ele se adapta e segue em frente. E foi muito bonita a homenagem ao Eli Correia, né, que estava no carro do futuro. Isso é muito legal. É um grande nome do rádio que segue ativa, segue importante para o rádio de São Paulo, é importante para o rádio do Brasil, e ele estava no carro do futuro. Isso foi muito legal também. Então foi especial. A EP esteve presente lá, encontrei o Kaique, também a Carol, e foi muito legal acompanhar isso. Foi assim surpreendente, digamos. Legal, Daniel. Vamos falar agora um pouquinho sobre tendências, o que está funcionando bem no rádio. Eu vi que no portal Tudo Rádio vocês fizeram aí um panorama sobre o rádio adulto contemporâneo, que ele está vivendo um dos seus melhores momentos no rádio brasileiro. Conta um pouquinho para a gente disso. É verdade, e não é só no rádio brasileiro, no mundo inteiro que o adulto contemporâneo está performando muito bem. E as suas variações, digamos assim, né? Então você tem formatos variados do adulto contemporâneo. Vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, tem o Classic Rock, tem o Hot AC, tem o Classic Hits, e todos eles estão num momento importante. Só que isso acontece, inclusive no Brasil, porque houve uma adaptação desse formato. A gente tinha um formato que era muito de nicho, principalmente aqui no Brasil, e as rádios foram entendendo que dava para abrir um pouco mais. E quando a gente fala abrir um pouco mais, é navegar por mais músicas, mais sucessos ao longo das décadas. Então você começa a mirar um público maior, entendendo que existe sim uma mudança de perfil na população, a gente está envelhecendo, o último censo mostrou isso também. Não significa que formatos populares não sejam fortes, a gente sempre tem que fazer esse adendo, inclusive eles passam por esse processo também de revisão assim da idade, se eu quero tentar focar um pouco mais jovem, daí você tem que adaptar para o mais jovem também, porque
A gente também tem uma parcela significativa de público jovem e sempre tem aquela máxima, né? Ah, o jovem ouve rádio? Bem, ele vai ouvir rádio se ele tiver conteúdo disponível para ele acompanhar, seja no digital, seja no dial. Mas realmente existe esse crescimento do adulto contemporâneo, não é só no Brasil, mas foi uma junção de fatores, assim. O formato foi encontrando as pessoas, ele foi evoluindo e também a população foi encontrando ele conforme vai mudando seu momento de vida, vai envelhecendo, vai tendo outras situações na sua rotina. Um detalhe importante, esse formato adulto contemporâneo, que está muito abrangente, ele trabalha com sucessos atuais também. Ele faz essa conversa entre o que foi sucesso lá atrás, o que é muito forte ainda, com o que é de novidade hoje e conversa bem com essa programação. Então, isso, na verdade, é um desafio para quem faz programação de musical, porque é muito difícil unir esses mundos, assim, de uma forma bem efetiva, que você não vire simplesmente uma playlist randômica. A gente tem uma série de serviços que fazem isso. Agora, com essa entrega, com essa curadoria, com essa noção de juntar a programação, de fazer com que ela siga acompanhando o ouvinte, torna o programador musical e o coordenador artístico uma figura fundamental para esse processo e que ele tenha conhecimento de como fazer isso. Não é no achismo, é com pesquisa, tem um pouco de feeling, claro, sempre tem um pouco de feeling, mas é com muita base de pesquisa, entendendo o que está acontecendo com a população, o que conversa com essa rádio, também não dá para simplesmente dar uma puxada de uma hora para outra. Então, todo esse cenário faz essa discussão, assim, a gente entender qual é o momento dos formatos e como dá para evoluir para você simplesmente para você continuar ampliando, né, o espectro de ouvintes. E lembrando, quanto mais formatos, mais ouvintes a gente consegue abraçar no nosso rádio. Então, a tendência do alcance do rádio ampliar e é o que a gente vai falar sobre do próximo destaque do Tudo Rádio. Tá certo, Daniel. Só lembrar uma questão. Você falou, a população está envelhecendo, mas a população está envelhecendo, mas também nós somos novos velhos, acho que a gente pode dizer assim também, né? De como essa população que envelhece também se moderniza e como que como as rádios vão acompanhando isso também, como você falou, são sucessos antigos, né? Que isso sempre fez parte desse tipo de perfil de emissora, mas também tocam sucessos atuais, conversa com o jovem, então é bem interessante esse movimento, né? A gente vê nessas emissoras. É verdade, você disse um ponto bem interessante, Ju, que a gente precisa destacar aqui. O formato evoluiu, mas também a cabeça das pessoas, assim, a intenção delas, o que consumir, também varia muito. Não tá, você não consegue simplesmente taxar o comportamento de uma pessoa por causa daquela idade específica, porque ela envelheceu, e o envelhecer é relativo também, né? Porque a gente está falando de público que está a partir dos 30 anos. Então, assim, é uma situação que você precisa estar muito atento a esses comportamentos e você pode simplesmente, como uma rádio de adulto contemporâneo, de repente tá pegando um público mais jovem também, por causa da sua programação e por causa do momento de vida dele, que entrou no mercado de trabalho, tem uma série de situações que o rádio vai conversando com aqueles costumes. Então, por isso, o desafio é muito grande, de você realmente entender comportamento da população, da sua praça, e para fazer uma programação assertiva. Porque se você erra na programação, não adianta. Daí realmente você vai ter problemas de audiência, de alcance, uma série de situações. Aí vai falar que o formato não deu certo. Mas às vezes é a execução que não deu certo. Tá certo, Daniel. Então, o nosso próximo destaque é aí falar quais são os países que têm o maior número de fãs do rádio. Você tem isso aí com você? Pois é, saiu na Estatista, não sei se eu estou falando o nome deles corretamente, porque é uma empresa europeia que tem sim perfis brasileiros e é bem legal acompanhar, porque eles têm pesquisas de todo tipo de que você possa imaginar sobre consumo, sobre hábitos, sobre curiosidades. E no Dia Mundial do Rádio, que foi recentemente, no dia 13, eles soltaram esse especial sobre fãs de rádio. O que é fã de rádio? É aquele ouvinte muito assíduo, que passa muitas horas por dia ouvindo rádio. A gente sabe que tem vários aqui no Brasil, e quando você pega a população em geral, você tem um número grande, né, de ouvintes, mas tem aqueles fãs mesmo. E a gente viu, através dessa pesquisa, que a maioria dos países que tem um número maior de fãs de rádio está na Europa, com destaque para a Áustria e para a Alemanha. E a maioria dos países, digamos assim, dentro do recorte que passaram, está na frente do Brasil. Daí a gente fica, ué, o que está acontecendo? O Brasil foi um dos destaques, está ali no ranking. Mas a gente aí levanta esses questionamentos. O que está acontecendo? É porque lá é, temos mais fãs do que aqui, teoricamente, com base nesse levantamento. Primeiro que é interessante que quebra alguns mitos de que países mais conectados ouvem menos rádio. Não, eles ouvem muito rádio. Prova
A gente sabe da infraestrutura de conexão da Europa e dos Estados Unidos, e eles têm números superiores ao nosso nesse aspecto, dentro dessa estatística. Mas o que mais me chama a atenção, daí é uma análise que a gente faz assim, mais com base no que a gente vê em outras pesquisas também, é na oferta de formatos. De novo, aí por isso que eu falei que talvez um panorama lá do adulto contemporâneo converse com esse aqui que a gente está vendo. Então, quanto mais formatos você tem de programação de rádio, maior oferta de programação de rádio, seja adulto, seja jovem, dentro as variações dentro desses recortes, a tendência é que você abrace mais pessoas. Então, quando você vai por uma região que você tem rádios muito iguais, no mesmo formato, uma brigando com a outra, você está brigando, talvez com um público muito numeroso, mas que vai ter um limite. Aí você vai ter alguns perfis que você poderia trabalhar que ficam fora, não são atendidos pelo rádio. Com a migração, com o número maior de FMs no Brasil, nós observamos uma maior variedade de produtos e isso tem ajudado o rádio. Então, isso é uma tendência que a gente vê lá fora. Mas pega a Europa, pega os Estados Unidos, principalmente a Alemanha, a oferta é um negócio absurdo de programação de rádio. Claro que você tem que ver se isso é viável, se isso cabe para a sua praça, não é copiar o exemplo alemão com aqui, o rádio é um veículo muito local, você tem que entender o que acontece na sua praça. Mas isso talvez dê uma luz, ó, se de repente a gente tiver um pouquinho mais de oferta, com mais programação assertiva e com pesquisa, talvez a gente consiga até ampliar mais o número de alcance geral do rádio e de fãs de rádio, porque você vai ter mais gente sendo abraçada pelo meio. Tá certo. Você falou em fã de rádio, eu lembrei que você é um grande fã de rádio, né, Daniel? Eu sou. Eu sou. E detalhe, sempre morei em regiões com muita oferta de rádio. Então eu pude experimentar vários tipos de rádio, né? Fui, digamos, privilegiado por isso. Então, assim, isso aguçou ainda mais a minha curiosidade, desde os formatos mais populares, ecléticos que nós temos, que é um padrão do rádio brasileiro, até mais nichadas. Isso é muito legal. Então, assim, você vai despertando a curiosidade do ouvinte e ele vai ficando, você vai formando essa audiência. Alguns vão virar fãs de rádio, malucos por rádio como eu, né? Mas os outros vão simplesmente acompanhar você no dia a dia. E aí, essa criação de público é fundamental para a longevidade do rádio. Então, toda essa discussão de onde eu vou espalhar meu conteúdo, multiplataforma, no digital, no dial, também passa por que conteúdo que você vai fazer e qual vai ser essa oferta. Então, eu, assim, sou sempre otimista. Quanto mais a gente tem disponibilidade de canal, seja no streaming, seja no dial, melhor. E a gente vê esse crescimento. Talvez ele não esteja tão rápido quanto a gente desejaria. Assim, seria legal já ter mais oferta. A gente sabe das limitações econômicas, etc. Tem que ir passo a passo. Se for sustentável, é sempre mais desejável. Tá certo, Daniel. Obrigada pela tua participação e até a próxima. Até a próxima.